Intacta 2 Xtend, por um manejo inteligente na nova era da soja. Ter uma lavoura saudável é o objetivo de todo agricultor, de todo dono de propriedade, porque uma lavoura saudável alcança o máximo potencial produtivo. Esse é o objetivo principal de ter uma lavoura saudável. E a maneira de se chegar numa lavoura saudável é, obviamente, usar de maneira adequada todos os implementos incluídos na semeadura, no plantio, nas aplicações e na colheita. Parte da pulverização, a maneira mais adequada de se conseguir chegar a essa lavoura saudável é realizar a aplicação seguindo todos os padrões de boas práticas, utilizar o pulverizador sem fazer exageros em condições operacionais de velocidade, de pressão, sempre adequar o modelo de ponta correto. Dessa forma, o agricultor pode distribuir melhor o agroquímico em toda a sua área, controlar melhor os agentes de danos e evitar que todos esses agentes possam, de alguma forma, prejudicar o potencial produtivo da cultura comercial. Os principais cuidados durante a pulverização incluem todo o procedimento que é realizado antes de se colocar o agroquímico na máquina, no momento que o agroquímico é colocado na máquina e após o agroquímico sair da máquina pelas pontas de pulverização. Então esses cuidados incluem, primeiramente, o uso dos equipamentos de proteção individual por todas as pessoas que estão incluídas no momento, no manuseio dos agroquímicos. Outros cuidados também devem ser tomados no momento desse produto ser colocado corretamente na máquina, na dosagem correta, sempre seguindo a recomendação do fabricante. Esses cuidados eles começam a se passar depois do agroquímico ser colocado na máquina. Eles se passam para a calibração da máquina, então a máquina tem que ser muito bem calibrada, a taxa de aplicação dela, o volume de calda aplicado por área tem que ser bem calibrado, as pontas têm que ser bem calibradas também para que não haja pontas entupidas ou pontas gastas. Lembrando que pontas entupidas pulverizam menos do que o necessário e pontas gastas pulverizam mais do que o necessário. Então é sempre bom manter procedimentos de calibração, de taxa de aplicação da máquina e de pontas. Tomar cuidado também com os modelos de pontas. Hoje existem no Brasil pelo menos 1.300 modelos de pontas de pulverização. Então, pela alta quantidade de pontas no mercado, os agricultores podem cometer confusões na hora de usar o modelo adequado de pontas. Por isso é sempre bom seguir todas as recomendações e orientações. E após a pulverização dos agroquímicos, é sempre bom o cliente, a pessoa que está fazendo as pulverizações, ter alguma medida, algum meio de avaliar se a aplicação está atingindo corretamente o alvo ou se não está. Ponta correta, ela é assim uma tecnologia imprescindível para o sucesso dessa aplicação. Por quê? Quando a gente utiliza a ponta errada, tudo que a gente tenta fazer para poder melhorar essa nossa aplicação, para ter mais segurança nessa aplicação, nunca vai substituir aquela má escolha que o produtor pode ter tido no passado, né? Então a ponta errada, por mais que você maneje outros tipos de produtos para ajudar na redução de deriva, por mais que você maneje outras ações ali, ela nunca vai ter a mesma performance do que a ponta correta. Então a gente vê da seguinte forma, o principal é você selecionar a ponta correta e usar as demais tecnologias que vão estar disponíveis para redução de deriva, tá? Um outro ponto extremamente importante é o manejo da altura de barra. Então se eu tenho a ponta correta, mas a altura de barra correta, a gente acaba deixando essas gotas menos expostas à deriva e consequentemente o produtor também tem mais segurança nessa aplicação. Então a gente sempre recomenda, conforme os fabricantes de pontas, para que se mantenha a altura da barra em relação ao ponto mais alto da cultura ou das plantas daninhas, igual ao espaçamento entre pontas. Se o espaçamento entre pontas é de 50 centímetros, a altura da barra em relação ao ponto mais alto da cultura ou das plantas daninhas deve ser também de 50 centímetros, visando, obviamente, a melhor distribuição dos agroquímicos na cultura. A velocidade de deslocamento, por mais que ela seja responsável pelo rendimento operacional da máquina,
Muitos agricultores aumentam demais a velocidade do equipamento para aumentar o rendimento e deixam de de tomar cuidado com a altura da barra. Então, no momento que o equipamento está passando uma velocidade muito superior a que o terreno dele permite, a máquina começa a oscilar e a barra sente todas essas oscilações e começa a aumentar muito de altura. É óbvio que à medida que a altura da barra aumenta, a gente deixa as gotas que saem da ponta mais suscetíveis às ações climáticas, de velocidade de vento, temperatura e umidade. Então, por isso é sempre bom seguir essas recomendações para que a gota passe a menor quantidade de tempo possível no clima, evitando assim que ela possa ser perdida em maior quantidade. Dentre as formas da gente prever o potencial de risco de uma aplicação, entre elas está a velocidade do vento, o tipo de ponta de pulverização, pressão, composição da cauda, né? E todos esses parâmetros eles podem ser avaliados no túnel de vento. Para isso, a gente tem uma área de geração da corrente de ar, uma área de pulverização e uma área de avaliação. Na área de pulverização, a gente consegue utilizar diferentes pontas, caudas, pressões, tal como o produtor poderia fazer uso no campo, estabelecendo qual a velocidade de vento que nós queremos fazer essa análise. E na área de avaliação, a gente faz a coleta nesses fios de nylon em diferentes distâncias, diferentes alturas, de maneira que a gente quantifica o produto que saiu da ponta de pulverização e atingiu esses coletores. Dessa maneira, com a quantificação desse produto nesses coletores, a gente determina se aquela pulverização tem maior ou menor potencial de deriva quando o produtor for usar aquela tecnologia no campo. Por isso, seguir o correto procedimento de limpeza dos pulverizadores, sendo feita a tríplice lavagem do circuito da máquina, em alguns casos de contaminação extrema, o uso de agentes limpantes e o uso até de uma quarta lavagem, tem sido essencial para remover de maneira adequada qualquer tipo de resíduo de dicamba ou de outros produtos da máquina e manter a eficiência da máquina não somente nas aplicações de dicamba, mas nas aplicações subsequentes que virão após o uso do dicamba na máquina. As indústrias de máquinas, de agroquímicos e de pontas de pulverização estão se renovando e evoluindo a todo momento para atender as demandas que vêm do campo. Por isso, novas máquinas com novos circuitos, com novos controladores, novos produtos, novas moléculas, novas misturas, novas pontas de pulverização estão sendo feitas e, com isso, muitas novas informações estão sendo geradas. O dicamba é um herbicida sistêmico, né? Uma auxina, um mimetizador de auxina, e ele é muito bom para você fazer o controle de folhas largas, né? Ele tem mais de 280 espécies que ele controla no mundo hoje, e por ser um herbicida para folhas largas, né? A gente tem algumas espécies no Brasil que são muito relevantes e com isso ele tem uma boa complementaridade com outros herbicidas hoje que são usados no Brasil. E com isso a gente tem realmente uma oportunidade de melhorar esse controle, esse gerenciamento de plantas daninhas que a gente faz na nossa cultura e com isso a gente pode garantir que vai ter não só uma melhor produtividade, mas até evitar, por exemplo, como é o caso da corda de viola, problemas no momento da colheita, né? Porque ela acaba enrolando dentro da colheitadeira e com isso você tem alguns problemas até operacionais. Então, você fazer um bom manejo de plantas daninhas e o dicamba é mais uma ferramenta que vai estar à disposição do agricultor aí nesses próximos anos, a gente vê como algo muito interessante para que a gente possa continuar agregando valor e trazendo tecnologia para o mercado. Utilizando a técnica correta de aplicação, para mim é algo que realmente vai fazer a agricultura reduzir custo e ao mesmo tempo ampliar os patamares de produtividade. Por quê? Por conta do desperdício, por conta de você não estar realmente atingindo aquele alvo esperado. Então, tanto dicamba, quanto fungicidas, quanto o próprio glifosato, a técnica correta de aplicação é algo fundamental para conseguir evitar a mato-competição, evitar a infestação de doenças ou de insetos e com isso a gente conseguir atingir o potencial produtivo.
manejo inteligente na nova era da soja.